Daniel, tu fica compartilhando aí. Então, acho que já entrou, Júlio. Entrou. Vira aquele ventilador mais pra cá. Então lá, Júlio. Pessoal, Eduardo Rego. Eu queria saber se o áudio tá bom. Estou graduando aqui. Eduardo Rego, Durval Vieira. Pessoal, o áudio tá bom, está captando o áudio aqui. Seu fã com o xerife. Não, negócio de Natal aqui não. Aqui é política. Tá bom. Já tá Pessoal, o som tá bom, né? Pronto. Tem um retorno aqui. Pode. Hoje, 24 de dezembro de 2019, são 8 horas e 37 minutos. Eu sou Júlio César, um cidadão comum, morador de Timon. Aqui, ao meu lado, está o Daniel Braga, né? E aqui, do meu outro lado, está Daniel Souza. 2 Daniéis e um Júlio. Pode falar, Daniel. Um Júlio entre 2 Daniéis. Pois boa noite aos amigos espectadores da live aqui do caro amigo Júlio César. Hoje a gente tirou um tempinho aqui dentro das nossas programações natalinas para a gente debater um pouco a respeito do cenário político de Timon. Só lembrando que nenhum de nós, pelo menos até onde eu conheço, temos algum viés político ou partidário. Só somos cidadãos comuns que temos o interesse de falar sobre política, que temos o direito de falar sobre política, e hoje nós vamos debater um pouquinho a respeito dos temas que estão sendo desenvolvidos dentro da cidade. Hoje a publicação nas redes sociais foi dizendo que a Turma da Figurinha estaria hoje fazendo essa transmissão ao vivo para falar da política em Timon. E explica por que Turma da Figurinha, Júlio César. É um termo pejorativo que o grupo leitor, o grupo dos leitores colocou num grupo de pessoas voluntárias que defendem o Coronel Schneider. Então, eles colocaram esse termo pejorativo como uma forma de desprezo. Eu tô pouco me lixando. Tu tá preocupada? Eu costumo levar algumas coisas meio que no tom humorístico, e para mim tanto faz também. Só lembrando, aproveitando esse momento natalino, momento de confraternização entre familiares, que é o Natal, a gente trazendo à tona esse termo, Turma da Figurinha, na qual o Júlio falou a respeito, que é um termo pejorativo que nos colocaram, eu trago a lembrança ao povo cristão do primeiro século, quando a igreja foi perseguida. O termo cristão não foi um título que deram a eles, mas foi como uma forma de caçoar, um apelido, uma forma de denegrir a imagem do cristão. Era um termo de desprezo. Isso, era um termo também pejorativo. E vingou. Hoje, nós somos denominados cristãos, só aproveitando o ensejo da fala, do momento atual, e hoje a gente é denominado cristãos justamente por conta de um termo pejorativo que foi criado na igreja do primeiro século, como forma de caçoar, de querer minimizar. De desprezar os cristãos, de desprezar quem servia a Cristo. Foi em Antioquia. A Bíblia lá dos Apóstolos diz que em Antioquia foram os discípulos de Jesus chamados a primeira vez, né, pela primeira vez de cristão. Ou seja, era um termo pejorativo, um termo desprezível para aqueles que seguiam a Cristo. Então, quem quiser chamar a gente de Turma da Figurinha, pode chamar. Né, somos voluntários. E aqui o Daniel vai falar alguma coisa. Daniel Souza. Pode falar. Ok, Daniel. Nós estamos aqui para falar do cenário político. Nós não somos nenhum especialista, como o Dan falou. Somos moradores, nós sabemos que há necessidades, nós sabemos que a atual gestão tem pecado e muito. E nós queremos o bem-estar da nossa cidade e dos timonenses, é lógico. Certo. Pessoal, nós vamos falar hoje de 3 temas. O primeiro tema é a rejeição dos leitores.
O que é uma rejeição no cenário político? Tu tem algo a falar, Dan, sobre isso? Pois é, a gente estabeleceu hoje nessa live 3 pautas, das quais são a rejeição do grupo eleitor, o cenário da saúde pública em Timon e a insegurança, a questão da segurança pública. Então, a gente vai, aqui, resumidamente, nesse pequeno tempo, tentar falar um pouco desses assuntos sobre a nossa percepção, sobre a nossa ótica. Nós que somos cidadãos, cada um mora em um canto da cidade, e nós podemos, sim, fazer essa avaliação. A respeito da rejeição do grupo eleitor, recentemente foi divulgada uma pesquisa eleitoral, onde a população, através dessa pesquisa, pôde se expressar e dizer que rejeita a atual gestão. Então, segundo os números que eu vi nessa pesquisa, passava de 50% a rejeição eleitor. Não, Dan, vamos ser mais precisos. Você é generoso? Não, está sendo generoso. 68%, e teve um agora que deu 74%. Essa é atual. Essa é a mais recente. O cara não deixa a gente tirar cópia e tal. Ele faz lá para o consumo dele, a gente infiltra lá e termina pegando alguma coisa. 74%. Né? E dentro do cenário político, quando a gente analisa essa questão de rejeição, eu estava lendo um pouco sobre rejeição política no cenário nacional e também no cenário estadual e municipal. E, geralmente, a política aponta, aliás, essas pesquisas de rejeição apontam candidatos que passam da margem de 30% como pessoas extremamente rejeitadas pelo público. Ou a gente poderia usar até um termo mais forte, pessoas que já carregam um ódio da população por conta de uma gestão ruim que ela apresenta. Então, ruim não, péssimo. Quando passa dos 30% de rejeição no cenário da política, significa que realmente a população está descredenciando o trabalho do gestor. Ok, estão saindo da coisa técnica, dos números das pesquisas, para algo mais prático. É somente andar nas ruas. Sai à noite, escuridão. A cidade é uma cidade escura, é trevas. Você vai precisar da saúde pública. Não, para aí. Mas por que é escura? Por que a cidade não tem uma lâmpada? A cidade está toda, como diz o chumbo grosso, no truvo. Se tem R$1 milhão todo mês nos cofres da prefeitura, tirado em cada fatura de energia de cada casa, de cada timonense, de cada empresário. É R$1 milhão, né? Mensal. R$1 milhão. Essa cidade não era para ter uma lâmpada queimada. Continue. Voltando ao assunto da saúde. Você vai precisar da saúde pública, não tem. Existem também muitas promessas de campanha do próprio prefeito, mas por que ele não cumpriu ainda. Por isso, a gente ainda no gancho da rejeição. Mas explique, por que é que se atingiu esses níveis que tem... Sim. Por que a saúde é péssima? A última pesquisa que foi feita pelos técnicos, o volume de dinheiro que entrou em Timon, tem lembrança? Assim, se a gente for olhar no portal da Transparência e também no portal do Ministério da Saúde, que é federal, a gente pode detectar que Timon recebe mensalmente um montante de quase R$40 milhões. Dependendo da época, assim, época final do ano, quando existe essa obrigatoriedade de pagamentos de 13º e outros encargos, pode ser que esse valor seja maior. Mas, assim, padronizado, a gente poderia dizer que a saúde pública de Timon arrecada só do governo federal, e a gente não está falando nem do âmbito municipal, que a prefeitura arrecada dos impostos do cidadão. O governo do estado manda mais outra remessa de dinheiro, deputado federal manda remessa de emenda alguns, outro senador manda remessa de dinheiro para a saúde. Uma ambulância aí, né? Mas aquela ambulância foi o governo federal. O governo federal. Então a gente poderia olhar de uma maneira bem ampla a questão da rejeição, dos níveis altos de rejeição pela deficiência na saúde pública
pela deficiência na segurança, pela assistência social que a gente não encontra. Sobre a saúde, eu vi um vídeo, o pessoal dormindo lá no Caísmo. Eu não sei quem gravou aquele vídeo, o pessoal lá. Pela insatisfação dos servidores públicos efetivos, que é indiscutível que os servidores públicos efetivos são ignorados os seus direitos, na maioria das vezes. Então, se a gente for fazer uma junção de o porquê que a atual gestão enfrenta esses altos níveis de rejeição, se a gente for fazer uma pesquisa pessoal no público de Timon, facilmente a gente encontra esse nível de rejeição na fala do cidadão. Edan, a rejeição, a gente percebe a rejeição, ela mora do nosso lado. O cara que tá com o pneu da moto dele no buraco, que estoura, o cara se sente desrespeitado pela gestão. O cara que vai para o hospital com a dor de dente, chega lá, não tem dentista para aplicar um remédio ou uma extração ou fazer uma obturação ou coisa semelhante, um canal, o cara se sente desprezado, né? A mulher que tem que fazer os seus exames preventivos, ela não tem para onde recorrer. Se ela não fraudar um documento lá em Teresina, um parente dela e tal, ou que tem casos aqui que os timonenses estão tirando cartão do SUS em Teresina para poder ser atendido pelo HUT, pelo Lineu Araújo, pelo Getúlio Vargas, por outros hospitais. Infringindo a lei, porque ele tem que mentir que mora em outro município para poder ser atendido. Mas entre o princípio da vida e o da legalidade, a pessoa tem mente. Por quê? Porque quem tem que cuidar dela, que é o poder público municipal, a desprezou. Então, para ela poder não morrer, para ela poder curar sua doença, sua ferida dela, ela se submete a isso. Júlio e Daniel, para a gente encerrar esse tema sobre insatisfação popular e rejeição da atual gestão do município, a gente queria refletir também a respeito do posicionamento do atual grupo político que temos em Timon. Até o presente momento, eles ainda não apresentaram candidatos, e, ao meu ver, isso pode ser algo que eles estão especulando ou estão pesquisando quem está melhor no cenário político, e isso gera um certo medo entre eles, né? Porque, assim, se a gente, na pesquisa, a gente poderia detectar que o atual deputado estadual Rafael Leitor, que é cotado para o cargo de candidato aí do Grupo Leitor, ele também carrega altos níveis de rejeição. Aí, se a gente for pesquisar outros integrantes do Grupo Leitor, eles também carregam esse alto nível de rejeição. Ou seja, o cenário não é bom para a atual gestão em níveis de rejeição, por conta disso tudo que a gente está falando, das deficiências que ele vem insistindo. São 7 anos. São 7 anos de desgaste do poder público, são 7 anos, ao meu ver, do cidadão desassistido, e alguns recursos básicos e algumas coisas básicas que são para o cidadão ser atendido, ele não consegue. Então, eu acredito que é um cenário difícil para a atual gestão lançar alguém que esteja bem na fita, como dizem, né? Que esteja bem na fita aos olhos do povo. Ocorre, Dan, que é o seguinte: o povo, ele contribui com os impostos, né? Tributo, gênero e espécies, impostos. Então, o cara paga imposto de renda, ITBI, taxa de iluminação pública, ICMS, né, tarifa de água, PIS, COFINS, uma série de coisas. E ele não vê o retorno desse dinheiro entrar. Ou seja, na cidade, para a melhoria da cidade, como nós já falamos os temas aqui. Agora, no universo de um governo que ao longo de 7 anos, 2013 para cá, já recebeu quase 3 bilhões de reais. Você vê que a decoração natalina gastou 15 mil reais aí, foi uma alegação. Então, não tem nada, Timon não tem nada. Na verdade, Timon é uma cidade dormitório. E o dinheiro entra como se fosse água de cachoeira. E você não vê a contraprestação desse serviço ou a prestação desse serviço para o cidadão. Então, o cidadão olha e diz: olha, esse cara que nós demos o poder aí para ele, né, que chancelamos o poder para ele na urna, né, vai gastar nosso dinheiro, vai aplicar nosso dinheiro para o nosso benefício, o cara simplesmente
incompetente, é inerte. Você não vê. Fracassou. Fracassou, é um fracassado, é uma administração fracassada, é isso mesmo, Dan. Tem alguma coisa a dizer? A gente encerra essa pauta e entrar agora na questão da saúde pública. Saúde pública. Outra, deixa eu dizer mais uma coisa. Quando a rejeição é grande, politicamente o quadro é quase que irreversível. Ainda que as pessoas, no cenário político nacional, que tem uma grande rejeição, ainda que elas usem a máquina estatal, o poder do dinheiro, o dinheiro do poder, é quase irreversível, segundo os especialistas dos institutos de pesquisa, né, de opinião pública. Júlio, você levar em conta que o grupo atual que está aí carrega o desejo pelo poder há mais de 30 anos. Sim, eles estão lá. O que o Isso é nocivo. É nocivo para a sociedade. Familiar, né? Nós familiar. É um projeto familiar. Não é um projeto voltado para a população timonense. Não é um projeto de Estado, é um projeto de poder familiar. A gente pode analisar dessa forma. Não, assim, não querer atacar ninguém, mas a gente não tem como... É o que nós observamos. Não temos como fugir desse panorama de ver que o projeto da gestão atual é totalmente familiar. Então, só para finalizar, está bem complicado a atual gestão lançar alguém que venha livre desse peso da rejeição. O povo tá cansado, o povo está sentindo na pele, está ardendo. Vamos para o tema saúde? Vamos para o tema saúde pública, um tema bastante chato. Abatido, né? A gente define nos grupos de WhatsApp que a saúde pública de Timon está na UTI, que não tem Timon, respirando por aparelhos e agonizando no seu último suspiro. É assim que a gente descreve o quadro da saúde pública de Timon. Quantas UBS sem médico? 18. 18 UBS sem médico, segundo uma denúncia que a gente tomou posse recentemente de um vereador. O vereador, ele tem propriedade para dizer, né? Ele é o fiscalizador das obras da prefeitura. E da lei. Né? Então, foram denunciadas 18 UBS sem médico. Ou seja, existem 18 bairros de Timon, 18 pontos da cidade que o cidadão jamais vai encontrar atendimento de médico. Não é nem 18 bairros. São 18. Sim, pode ser que uma UBS cubra 3 ou 4 bairros. Sim, né? A UBS aqui do Mutirão, por exemplo, ela abarca ali 3, 4, 5 bairros que o cerca. Ou seja, então, fica o vizinho. Retificando, são 18 UBS que abrangem mais do que 18 bairros, né? Aí a gente pode fazer até um levantamento de 30, de 25 a 30 bairros desassistidos. As poucas que funcionam há uma sobrecarga. Sobrecarga, justamente. Júlio, é o seguinte, de forma eficaz. Eu vejo a questão da saúde pública de Timon o calcanhar de Aquiles da gestão Leitor. Porque a gestão Leitor, ela prometeu um hospital regional. Prometeu um hospital regional. Promessa de campanha. Promessa de campanha, um hospital regional. Prometeu uma maternidade. Lembro. Uma maternidade municipal, que Timon não tem maternidade municipal. As maquetes na campanha eleitoral. E prometeu também reabrir o hospital da doutora Fátima, né? Fátima, que tinha fechado. Que agrediu uma ex-prefeita, dizendo que ela era incompetente, porque não abriu o hospital e que ia ser a primeira ação e o hospital não foi aberto. Se um cidadão timonense hoje precisar fazer uma ultrassom, uma ressonância magnética, um cateterismo ou uma tomografia, ele não encontra dentro do município de Timon. Não encontra nem de forma particular. Ele não encontra dentro do município de Timon. Aí o que acontece, Júlio? O cidadão tem que se humilhar, indo para Teresina, mentindo o nome de parente, porque em Teresina eles só recebem os que são da capital, os que são do município, os filhos da cidade. Porque o prefeito lá, ele investe da receita corrente líquida, se não me falha a memória, ele tem que investir até 15%. Prefeitura de Teresina, para segurar Timon e algumas cidades, já está investindo mais de 30%. E uma vez eu li uma matéria que isso já está se tornando algo insustentável para Teresina. Ele tem que segurar, ele tem que dar suporte a toda a população de Teresina e de outras regiões do estado do Piauí e ainda de Timon. Aí o que é que o cidadão de Timon faz? Ele tem que ir para Caxias.
Como a gente está tocando no tema Caxias, aí a gente vai ter que fazer um comparativo a respeito de Timon. Como anda a saúde pública da nossa cidade vizinha, cidade que tem o mesmo porte econômico e de desenvolvimento de Timon. Acredito que Timon ainda tem até o PIB um pouco mais elevado que Caxias e recebe recursos mais do que Caxias. Se a gente for dar uma olhada rápida aí na internet, alguém fizer um comparativo, você vai entender que Caxias é uma cidade menor no potencial econômico e recebe menos investimento, mas, ao contrário, oferece uma saúde de qualidade. Dá para entender que a administração é eficaz, né? Eu tive eu tive pesquisando sobre o Hospital Regional de Caxias. Ele faz 1000 atendimentos por dia. 1000, ou seja, 1000 pacientes são atendidos lá. Tu sabe quantas UTIs tem o Macro Regional de Caxias? Eu acredito que tem mais de 5. 10. 5, né? 10. E o Hospital Municipal, o Pronto-Socorro Municipal, tem 10. Então, o Hospital do Parque Alvorada tem quantos? Não tem UTI. Não tem que centro cirúrgico? A gente vai. Manda pra Terezinha. Eu sabia que se chegar com a fratura exposta no Hospital do Parque Alvorada, é mandado imediatamente para a HUT. Pois é. Sobre risco de não ser atendido. De não ser atendido. Então, ó, é inadmissível, Júlio, o governo federal mandar quase 40 milhões de reais todo mês para a Prefeitura de Timon e o dinheiro não ser aplicado da maneira correta. É inadmissível, meus amigos, no meu ponto de vista como cidadão, o cidadão aqui correr para Caxias. É inadmissível a gente ir na Secretaria de Saúde de Timon e dizer assim, espere 2 meses, 3, para a gente vir encaminhar para São Luís. Eu tenho um caso pessoal de alguém meu que precisou fazer um exame de cateterismo e procurou a Secretaria de Saúde de Timon. Lá ele foi enganado. Essa é a palavra que eu tenho a dizer. Ele foi enganado porque, primeiro, jogaram ele para um convênio em Teresina, numa clínica, lá naquela Santa Fé. Quando chegou lá, o convênio estava suspenso. Alguma enfermeira lá soltou que era por falta de pagamento. Então ele retornou para a Secretaria de Saúde e lá deram um prazo de 2 meses para resolver. Foi obrigado ele juntar a família para poder fazer esse exame de cateterismo e esse exame é em torno de R$ 2.800 a R$ 3.500. Então ele teve que juntar a família toda para poder fazer o exame de cateterismo, senão ele morre. Senão ele morria, sob risco de morrer. E os cofres da saúde cheios de dinheiro. Quando foi 3 meses depois, alguém da Secretaria de Saúde de Timon ligou para ele, sugerindo que ele fosse para São Luís fazer esse exame, e eles iam pagar a passagem e supostamente uma hospedagem para ele ficar lá um dia. Aí eu te digo, Júlio, não é uma situação de humilhação para o cidadão? É quase um deboche. É um deboche então, contra o contribuinte. É inadmissível. Contra o pagador de impostos. Viu, isso para a população é inadmissível. Eu, como cidadão, reconheço que é fracassada a gestão da saúde. Fora que se a gente for pesquisar aí nas redes sociais, a gente encontra algumas investigações sobre suposta desvio do dinheiro público aqui em Timon. Isso, já tem até um braço da Lava Jato aqui em Timon, né? Se a gente pesquisar a respeito do secretário de Saúde de Timon, facilmente a gente identifica do Google, de pesquisa, que é investigado. Alguém que está na gestão pública e está sendo investigado. Nós não estamos acusando, só estou dizendo que está sendo investigado. Se está sendo investigado é porque... O próprio prefeito em si, por malversação do dinheiro público, ele já tem uma condenação pelo juiz da Fazenda Pública, né? Uma obra de infraestrutura de uma estrada carroçal aqui da cidade. E outra coisa que é indignante é como que o gestor pega alguém desqualificado para a pasta e coloca ele para gerir uma coisa que ele nem sabe. Não tem nenhuma qualificação. Ele pega um empresário, que às vezes não gerencia nem bem a sua própria empresa, e ele coloca para gerir uma pasta na prefeitura de que ele não tem nem conhecimento. O cara altamente inexperiente. Como é que vai funcionar a máquina pública? Não é médico, não é enfermeiro, né? Mas tudo bem. Para não ficar muito alongado. Sim, agora nós vamos entrar no tema segurança pública, né? Eu vou deixar vocês compartilhar primeiro a prefeitura recentemente apresentou umas viaturas, né? 10 viaturas. Ela começou a apresentar essas viaturas no mês de outubro. Foi engraçado.
ela colocou os outdoors, mais ou menos uns 30 outdoors na cidade, acho que dá uns 30, não dá? Por aí. Um outdoor daquele é caro. Se você for olhar, botar na ponta do lápis, um outdoor daquele é mais de R$1.000. Aí, para a prefeitura. Eu penso, né, que ninguém tem acesso a esses números, detalhadamente. Então, os caras fizeram a publicação e deu a entender para a sociedade que tinha 10 viaturas já postas nos bairros da cidade. Quando, na verdade, era só propaganda. Foi outubro. E todos os pontos da cidade tinha outdoor. Tinha. Apresentando. Aí eu fiquei confuso, porque a prefeitura, ela entregou, se a gente ler, se você entrar aí no Instagram da prefeitura agora, você que está de posse do celular, e você pesquisar lá, o dia da entrega dessas viaturas foi no dia 25 de outubro. E lá no post tem entrega de 10 viaturas. É. Ele não tá, o post não está dizendo assim, que entregará. iremos entregar. Ele não tá o verbo não está no futuro. No futuro, foi no presente. Então, e essa semana, a prefeitura entregou de novo as 10 viaturas. Entregou. E ficou meio Mas lembrando que amanhã é 25 e faz 2 meses, mas até agora não tem Não, viatura. mas ela entregou para quem? Porque é o seguinte, novamente foi no aniversário de Timon entrega de 10 viaturas. Aí dá a entender que foram 10 em outubro e 10 em dezembro. Mas não, são as mesmas 10 viaturas de outubro que são... É porque demorou, sabe? Alguém pode dizer, não, é porque não... Para adesivar. É porque na gestão pública tem essa coisa. Um adesivo daquele ali, rapaz, né? Esses meninos aqui... 25 minutos, o pessoal 25 bota... minutos adesivo. Custou 25 dias. Ainda falando sobre a questão dessas viaturas, é algo meio, assim... sem segurança, porque em primeiro lugar as viaturas são alugadas, a prefeitura vai arcar com mais uma despesa de aluguel, e a gente sabe nos bastidores que a prefeitura vem com alguma deficiência a respeito de alguns encargos que ela é obrigada a pagar, e às vezes ela atrasa um pouco, e a gente conhece, a gente sabe que tem muitas pessoas denunciando, principalmente a equipe de limpeza, que alguns salários estão atrasados, algumas demandas estão atrasadas, e a gente diz assim, se a prefeitura está atrasando responsabilidades que são dela, imagine uma responsabilidade que não é dela, que é a segurança pública. E vai vir novos gastos. Né? Se tem ônibus da educação, um motorista, dono de ônibus, proprietário de ônibus, que tem 5 meses que não recebeu dinheiro. Aí a gente pergunta, e como é que ela vai arcar com essa responsabilidade, que é a segurança pública, que não é competência da prefeitura? Não fica meio assim... inseguro a gente acreditar nesse projeto? Não, o que me deixa... que eu faço a pergunta, por que é que a prefeitura não faz mais propaganda de nada, não pode fazer da saúde porque é um desastre, é um caos. Aqui e acolá fazia da educação, o IDEB só fazia do IDEB. Aí teve umas denúncias de um bocado de coisa e tal. Agora só focaram na segurança. Eu te pergunto, por que é que a prefeitura está gastando todo o seu poder de marketing, dinheiro alocado no orçamento para propaganda somente com segurança pública? E isso aconteceu dos últimos 4 meses para cá. É estranho. Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, não estão? Sim, sim. E vale lembrar também que a prefeitura também vai arcar com as diárias dos policiais. Não, mas diga-se de passagem, novamente, os policiais não são novos. Talvez, porque nós estamos falando aqui, eu não duvido que amanhã eles tragam 10 ou 20 policiais. Mas aí a gente tem que ver, tem que ver se realmente o Estado está disponibilizando esse efetivo. Porque os que vão para a prefeitura é aquele que trabalha 24 horas, quem vai dirigir essa viatura é aquele cara. Você trabalha, você entende, né, disso. O plantão é um trabalho muito puxado. Muito puxado. Aí o cara encerra o plantão, o cara já está mesmo... mas aqui no caso da prefeitura, ele vai encerrar e vai automaticamente para dentro da viatura e ele vai ser remunerado porque ele está vendendo a folga dele. Okay. Qual é o risco dele atropelar alguém dirigindo esse carro? O desgaste, né? Físico, a fadiga física e psicológica também. A gente não pode também tratar. Ou seja, porque é uma coisa forçada, cara. É uma coisa o ofício de policial é algo que requer atenção constante. Né? E a folga é um direito para ele repor as energias, para quando ele for de novo no seu plantão, ter um bom trabalho. Então, eu acredito que não foi um bom projeto, não que não seja bom para a cidade, eu só acredito que foi mal elaborado o projeto. Parece mais algo feito às pressas para tentar agradar alguém. Tu acha que a preocupação é mesmo a segurança ou ela traz assim um teor, um núcleo político? Tem mais esse sentido de algo político por trás disso. Tu não percebe também que estão tentando apagar algum legado? Não? Sim. Então. A gente
gente recentemente sabe que o ex-comandante Coronel Schneider, o que rola nos bastidores é que ele foi tirado do comando de Timon por perseguição política. E vale lembrar que o que ele fazia era só além da sua função, serviço social, um amparo melhor para a sociedade, distribui melhor. Melhorou a qualidade da segurança pública dentro da cidade de Timon, né? Tu sabia que quando o Coronel Schneider saiu, aumentaram o número de carros e o número de motos, mas mesmo assim ninguém... A sensação de segurança mantém, né? E assim, toda vez que eu vejo no blog de alguém, algum policial aí, o cara pega uma faca peixeira e vai para lá. Foi apreendido uma faca peixeira. Tá entendendo? Rapaz, eu vou te falar, muitas vezes, tem casos de polícia, eu não estou dizendo que é aqui, que o cara toma a garruncha daquele pobre caçador da zona rural e joga dentro da estatística. Aí vai dizer, apreendemos tantas armas. Aí o cara pensa que aquela arma é de bandido. Muitas vezes é um cidadão que até mesmo no meio da rua, por o Estado ser ausente e a prefeitura não consegue arcar com a responsabilidade dela constitucional e ainda quer arcar com a responsabilidade do Estado, porque polícia, a responsabilidade é do Estado e do município é apenas a guarda municipal. Pois é. Aliás, e os guardas municipais, coitados. Pois é, a gente vê que a prefeitura está investindo muito nessa questão da segurança pública, que não é de responsabilidade dela, né? E a gente vê que a guarda municipal está à mercê da sorte. A gente não deveria ter um investimento, né? Nomear os... Não, claro, a gente... Aí, mas a nomeação é importante. Mas só porque nós estamos falando isso aqui, amanhã vai ter carro novo. Eu particularmente... Vai. Eu particularmente não vi a prefeitura investindo em carros. Aparelhos. Sendo bem sincero, mesmo a guarda está esquecido. Eles podem ter esquecido. A gente vê o... É porque a prefeitura investiu muito os carros não são bons, precisam de manutenção. Mas assim... 2 ou 3 carros tá circulando no município aí. E não há um investimento na guarda municipal. E agora tem esse projeto que vieram 10 viaturas, nós acabamos de falar. É a patrulha do bairro. Não, na verdade, tu sabe quantos litros de gasolina tem que ser colocado em cada viatura daquela? Não. Por dia? 30. 30, no mínimo 20. Aí com mais a diária. Pois é, se você colocar 10 viaturas rodando todo dia, 20. 200 litros de gasolina. Dan, 200 litros de gasolina por dia. Não, 200? Sim. Multiplicado por 4,50. Quanto é que vai? Eu também me questiono também. O efetivo vai ser suficiente para as 10 viaturas? Não, vamos comprar. Vamos pegar mesmo os que estão de folga. Segundo, eu recebi uma informação que parece que diariamente só são 3 viaturas que rodam. 3 a 4 viaturas. Mas chegou mais aí. Tem mais uma. Mas assim, motos, a gente tem que ver, tem efetivo? Tem que ter um efetivo. Tem não, porque tá vindo gente. Deixa eu dizer, podem trazer 50 viaturas, mas se não tiver efetivo suficiente. O quartel de Timon, 11º Batalhão de Polícia Militar, ele abrange Matões, Parnarama, Timon e não sei se São Francisco do Maranhão. Acho que só são essas 3. E não tem policial, cara. Tu sabe que não tem. Então é estranho o município que não paga o gari, a merendeira, inclusive não reajusta o servidor. O servidor, por exemplo, os médicos efetivos estão pedindo exoneração, todos os dentistas e enfermeiros estão pedindo exoneração, Júlio, porque estão com salário congelado há mais de 10 anos. Júlio, só voltando aqui um pouco para o tema da saúde pública, eu sei que a gente já passou, mas outra coisa que eu acho estranha, se a gente for olhar dentro do portal da transparência, um médico efetivo no município ganha cerca de 2.100, de 2.100 a 2.200. E um comissionado do gabinete do prefeito ganha R$6.000. Muito desproporcional. Tem secretário ganhando R$14.000 em Timon. Então, é muito desproporcional alguém que traz um benefício para a população, que é um médico, e um assessor de gabinete, que eu não sei qual é a finalidade dele, ganha, é gritante a diferença. Então assim, a sensação de que a atual gestão vem com dificuldades é visível, né? E na próxima live nós vamos trazer outro tema, né? Pode ser. É o seguinte, galera, a gente... É uma experiência. Assim, o cenário atual da política é de pessoas... Pelo menos eu noto isso de 2006 para cá.
é a ideia de que as pessoas hoje têm a vez maior através das redes sociais, não é? Ou seja, qualquer um pode reivindicar os seus direitos através das redes sociais, por que não? Nós estamos num país democrático, livre, então se a gente está aqui agora falando sobre as deficiências da nossa cidade, é porque a gente tem esse desejo de ver a nossa cidade melhorar. A gente já cansou de Timon ser a mesma cidade há décadas. A cidade esquecida, a cidade fantasma. Eu vou passar aqui os comentários e ver aqui. Só para a gente finalizar, viu? Como que nós vamos finalizar lendo os comentários. Você quer ler os comentários? Dá um alô aí pro Chumbo Grosso. Você quer ler os comentários, Daniel? Ok, tem muita gente Hernani, acompanhando aqui. Hernani William, né? Não tem Natal aí não. Tem não. Já pro Natal, viu? Aqui não tem prefeito, aqui não tem saúde, aqui não tem segurança, logo também não tem Natal. Nosso amigo Eduardo Rei que está acompanhando, nosso amigo Franco Nogueira. O Júnior das Campos, né? Você falou que o cara mais conhecido o Júnior do Gás. Esse é um menino altamente inteligente, servo de Deus. O Expedito. O Hernani, prazer. Quem é esse aqui? Eduardo Rego. Dan tem que encostar um pouco. Não, esse foi no JC. Ok. Enquadramento aqui. Aqui tem o Júnior Oliveira acompanhando, disse que na Rua 5, aqui não tem uma iluminação pública, no bairro Marimar, são 4 postes assim, luz aqui. Só na rua. No próximo live a gente discute sobre a iluminação. Não dá. São muitas coisas. Depois nós vamos fazer uma live só para colher o reclame do povo e comentar em cima do reclame do povo. Certo. Vamos lá, o Clodoaldo. Rapaz, eu acho que vocês passaram o Expedito. Expedito, manda ver, Júlio César. Expedito Alex, conta contigo. Amor de Deus. Quem é esse outro aqui? Ando muito na cidade, vejo muitas pessoas reclamando da falta de atenção. Mas isso é por a rejeição, viu, Clodoaldo? João de Deus está falando aí. João de Deus, o cenário vai mudar. Vamos trabalhar para mudar esse cenário. Próxima live, a gente aborda outros temas, como limpeza pública, né? Como a iluminação pública e a infraestrutura. Falem sobre o concurso de professor. Em outra live, nós vamos tratar de educação. Porque hoje a gente já está aí na... Cadê o alô pro Chumbo Grosso? O pessoal é o maior repórter de rua que incomoda, que denuncia, que mostra as mazelas da cidade. O nome dele é Lenil, a gente vai falar da Chumbo Grosso. A gente vai falar da rodoviária também, cara. Cadê o restaurante popular? A gente só tá começando agora. Rapaz, cadê a rodoviária? Cadê a terceira? Vamos finalizar. Todos os reclamos serão anotados. Pessoal, nós vamos finalizar. Fico muito grato pela atenção de vocês. Você é quem manda, meu rei. Só para finalizar a minha fala aqui, que hoje eu falei demais, eu gostaria de também deixar claro a respeito do que vem aí na política. A gente encontra dentro de Timon muitos comunicadores que levam a responsabilidade de levar a boa informação para o público e a cidade precisa disso, de bons comunicadores que levem a informação clara, que levem a informação justa para o ouvinte. Mas, em contrapartida, a gente ainda tem alguns comunicadores dentro da cidade de Timon que ainda desvirtua a verdade. Isso pode ser nocivo para a opinião pública. Mas o papel da mídia é enganar, o público precisa estar atento com as fake news. Tem muita fake. Saiu uma pela manhã. Hoje de manhã saiu uma fake news. Agora há pouco saiu outra fake news. Então, de grupo de WhatsApp. A gente precisa... Infelizmente não vai ficar só nessa, né? Não, infelizmente não. Porque assim, quando alguém está desesperado com alguma coisa, a tendência é espernear até... Então a gente precisa ficar atento quanto às informações que são divulgadas. Nem tudo que alguns comunicadores lançam para o público é Quando tu te refere a comunicadores, tu te refere também a radialistas. A comunicadores em geral. Porque às vezes... A imprensa em geral. Eu não estou questionando a liberdade de expressão. E nem de imprensa. Isso constitucional. É um direito constitucional. É um direito constitucional. Eu estou dizendo que alguns comunicadores pensando em interesse próprio, você está entendendo? Não no interesse da população, é interesse próprio. Vai que a gente não sabe que vai que um comunicador... Vai que um comunicador tem alguma coisinha com a prefeitura, ou tem algum convênio, ou algum contrato...
ele vai inclinar a falar mais das coisas da Ou prefeitura. seja, aí vai divulgar a notícia. Isso. falsa. Então a gente tem que prestar atenção do que vem pela frente, porque o que vem pela frente pode ser muitas fakes, né? Muito nocivo. Pessoal, eu Feliz sou Júlio Natal. César, Sim. desejo um Feliz Natal para todos, né? Um próspero ano novo. Acredito que a gente ainda volte em outra live antes do ano novo, não sei. Se não voltar, e fico muito grato pela atenção de vocês. Um alô pro Francisquinho lá do Francisquinho no Parque Alvorada. Sigam a página www.facebook.com/julio.direita. Seguinte, só para finalizar aqui, né? Estaremos criando um canal no YouTube. A partir de agora a gente vai começar a se comunicar com a população. Eu não tenho nenhuma pretensão política, não quero ser vereador nem nada. Eu só quero falar sobre política. Nós temos direito de falar sobre política. Eu sou cidadão, eu estou falando de mim. E nós vamos criar um canal no YouTube e estaremos aí debatendo sobre as dificuldades da cidade, sobre o que a gente precisa melhorar. Desejo seu Feliz Natal, desejo. Próximo encontro, outras pautas importantes do município. Quero desejar um Feliz Natal a todos que estão acompanhando a programação e um próspero ano novo. Feliz Natal, galera! Deus no comando. Deus no comando. Valeu. Valeu. Sérgio, Júlio.